Alô pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui nesse canal. Nosso canal a gente compartilha aí com o pastor Giovanni, né? E ele, conversando com a gente essa semana, pediu para que gravasse mais um vídeo falando sobre um pouco sobre o apóstolo Paulo, a sua vida de oração, a sua vida devocional e o seu ministério, né? Então vamos aqui ler alguns versículos da carta de Paulo aos Colossenses. O capítulo é o capítulo 1, o versículo é o versículo número 9 até o 12. Diz assim: Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, a fim de serdes dignos do modo do seu viver, de forma íntegra, agradando, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos no seu poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo está aqui orando sobre uma necessidade da igreja de Colossos. E ele coloca algumas questões que eu acho que são interessantes a gente pensar. A primeira delas é: nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a nossa vida. Deus tem um plano, um projeto, uma direção para a nossa vida. E nós precisamos conhecer qual é, então, essa direção. Será que nós temos, às vezes, conhecido aquilo que Deus tem para nós, a sua vontade? Não basta apenas conhecer a vontade de Deus, segundo o apóstolo aqui nessa carta. Também é necessário que nós tenhamos sabedoria e inteligência espiritual para viver de acordo com aquilo que Deus nos chama. E além disso, ele coloca que nós devemos também ser fortalecidos na sua glória e no seu poder para suportar as tribulações. Quando Paulo escreve isso, a carta ali aos Colossenses, ele identifica essas três necessidades de conhecimento daquele povo em relação a Deus. Primeiro, conhecer a vontade de Deus, andar de forma inteligente e com sabedoria espiritual diante de Deus. E por último, ele chama a viver isso e experimentar isso na sua vida prática diante do Senhor. A preocupação de Paulo é que a nossa mente esteja de acordo com a mente de Cristo. Por isso que ele escreve em Romanos: mas nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos caminhar como cristãos entendendo qual é a vontade, entendendo que temos que viver segundo o conhecimento de Deus, segundo a sabedoria desse Deus. O apóstolo Paulo chama isso nas suas cartas, ele mantém esse momento de oração pela igreja, pedindo que isso fosse uma constante na vida deles. Então nós encerramos esse pequeno vídeo dizendo que a nossa oração ela deve ser direcionada às necessidades que nós precisamos a cada dia mais, que elas sejam supridas em Deus. E nesse sentido, o apóstolo Paulo identificou ali que para aquele povo era preciso conhecer a vontade de Deus, era preciso ter sabedoria e inteligência espiritual, e era preciso também suportar isso na glória e no poder de Deus. Se você tem experimentado coisas que de repente não são da vontade de Deus para a sua vida, se você não tem tido essa sabedoria e essa inteligência espiritual, se você não tem sido fortalecido consequentemente diante de Deus e do seu poder, o apóstolo Paulo então nos chama, nos desafia a orar por isso, a orar por isso. E essas barreiras, elas estão todas ligadas num plano, numa dimensão espiritual. Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.